Bom, gente, então gênero e tipo textual não são a mesma coisa e a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, que é o que acontece muito, né? Confundir, acha que é tudo a mesma coisa, tanto faz e não é bem assim. Então, minha apresentação rapidamente, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Estela Mares, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou formada em letras e também em pedagogia. Bom, gente, tipo e gênero textual, vamos aí desmembrar, né, esses termos. Gente, o tipo textual, o tipo do texto, é o esqueleto do texto, né, é a estrutura, a base, como que ele é formado, tá? Já o gênero, ele tem aí uma função social e comunicativa. Gênero envolve muito assim, mais características do que o tipo, tá? Nós vamos ver agora aí, tá? Um pouquinho de tipo e gênero. O tipo é a base. Lembram sempre dessa imagem do esqueleto? É a base, é o esqueleto. E por isso, né, ela não vai mudar tanto, tá? Nós vamos ver que são poucos, tá? As estruturas que existem para um texto. Já o gênero, como vai envolver uma função social e comunicativa, já vou explicar o que é essa função social aí, como ela envolve essa função social, então ele vai ser arregado de muito mais coisas, então ele é algo bem maior, então ele vai ter uma variedade também muito maior do que o tipo. Os tipos textuais são descritivo, narrativo, injuntivo, argumentativo e expositivo. Olha só que bacana, né? Então, o esqueleto, a estrutura de um texto sempre vai, né, ser uma dessas alternativas aí, ou narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Então, vamos ver, né? Antes de mostrar as características, só para vocês verem a diferença, olha, gêneros textuais, eu trouxe aqui alguns, tá? Aí os gêneros são notícia, reportagem, e-mail, receita, propaganda, poema, bilhete, conto, crônica, artigo, aí que vem artigo de opinião, artigo científico, carta, novela, filme, charge, história em quadrinhos. E se a gente pode passar a noite inteira, aqui a madrugada inteira, nomeando gêneros textuais e mesmo assim nós não vamos conseguir nomear todos, tá? Aqui são alguns os mais usuais, hein, né, do nosso dia a dia que aparecem. E vejam, e muitos outros, tá, gente? Os gêneros, a gramática, inclusive, considera, assim, como sendo algo infinito. Porque eles estão surgindo a todo momento, né? Com a tecnologia, por exemplo, a gente já se fala em gêneros digitais, né? Que são esses textos em que nós utilizamos propriamente dentro, né, da tecnologia. Conversa no WhatsApp, por exemplo, é um gênero digital, tá? Vou só receber uma pessoa aqui. É um gênero digital. Então, assim, né, gêneros são formados a todo momento, porque lembra da função, né, social. Então, gente, gêneros, estou falando, olha, função social. Foi com vocês? Função social de um gênero textual. O que é isso? O que é essa função social? Função social é a intenção, né, do autor ao produzir o texto. O que nós queremos ao produzir, a escrever ou a falar determinados textos? O repórter vai ali escrever uma notícia, né, pronunciar uma notícia. Qual que é a intenção dele em passar a notícia para nós, né? Que é despertar o quê no leitor? E a função social, ela também está ligada pode fazer uma associação com as funções da linguagem. Lembra quem, né, participou comigo da aula sobre as funções da linguagem? Então, a função social está também associada à função da linguagem, né? Lembra a função da linguagem, o objetivo, né? Algumas têm ali o objetivo de persuadir, né? De convencer, argumentar. Isso tem a ver com a intenção, né? Com a intenção. E, como eu falei com vocês, os gêneros textuais, né? Eles vão se adaptando conforme as necessidades dos falantes. Por exemplo, o gênero bilhete, surgiu a partir de uma necessidade do que você precisa comunicar alguma coisa para uma pessoa, você não está em contato direto com essa pessoa,
Uma forma de você deixar esse recado, a informação que você precisa passar, é o que? Através de um bilhete. Pega um pedaço de papel, escreva um bilhete e deixa aqui. Quando a pessoa chegar, ela vai ver. A mensagem, né? Aí vem, olha, os gêneros digitais. A mensagem antes do WhatsApp, né? Nós tínhamos aí o costume de mandar mensagens, né? Mensagem de texto pelo celular. Também com essa mesma função. A pessoa está longe de mim, não está próxima, eu preciso me comunicar, passar um recado. Vou usar ainda dessa ferramenta. Então, conforme as necessidades, né, vão surgindo aí novos gêneros e eles também vão se adaptando, né? Carta, por exemplo. Hoje em dia não é comum, né? Não é mais comum escrever a carta à mão e enviar, porque graças à tecnologia nós podemos enviar o e-mail, né? Ou nós podemos às vezes fazer uma chamada de vídeo e conversar diretamente. Então, o gênero carta, ele não deixou de existir, ele existe, que pode ser, né, que tem algum falante que ainda gosta, que utiliza. Mas normalmente é mais comum verem pessoas enviar mensagens através de redes sociais como WhatsApp, Instagram, essas coisas. Isso também, ou seja, a necessidade, às vezes quer falar rápido, né? Então, quero falar rápido mesmo, uma mensagem curta, então manda, né, ali uma mensagem rápida pelas redes sociais, pelo WhatsApp. E isso são gêneros, tá, gente? Ao gênero bilhete, por exemplo, ele se adaptou em a mensagem de WhatsApp, né? Ou É lá comum no... nas escolas também. Porque, tipo, algumas escolas não permitem celulares. Uhum, O que os alunos fazem para se comunicar através de bilhetes? sim. Só um minutinho, gente. É muito comum também, você me lembrou aqui de uma coisa, né? Nas aulas, quando estávamos tendo as aulas presenciais nas escolas, quando aqui em Minas Gerais a gente fala que vai colar, né? O aluno tá ali fazendo, vocês estão fazendo a prova e vai passar a resposta para o outro, né? Aí pega um pedacinho de papel, escreve ali, né, o bilhetinho com as respostas e vai passar para o outro. Por quê? Tá Isso vendo? também passar cola da resposta também para os outros. Isso, por A pessoa quê? não aprende nunca também. Também, lógico. Mas foi uma necessidade que surgiu, né? Ali uma necessidade, que você não tem uma ferramenta na hora ali, um WhatsApp, alguma coisa de tecnologia, vai no papel, escreve no papel. Então, deixa eu só receber aqui, que tem pessoas chegando. Então, gente, os gêneros, né, textuais, eles vão se adaptar. E uma coisa que vocês têm que ter em mente, vou até voltar aqui na parte dos tipos textuais. Cada gênero, ele vai ter um esqueleto, ele vai ter uma estrutura, ou seja, ele vai pertencer a um tipo textual, ok? Existem, não necessariamente a um, tá? Existem alguns gêneros que ele pode pertencer aí. Lembra que quando é a função da linguagem, ele pode ter, né, mais de uma função, mas vai ter uma que prevalece? A mesma coisa é com a estrutura, tá? Por exemplo, o gênero, são as propagandas, né? As campanhas publicitárias, elas pertencem aí ao, né, a estrutura dela, o esqueleto dela é o tipo argumentativo, porque tem que convencer o outro ou a comprar um produto, ou a comprar um serviço, é argumentativo, mas ela às vezes, para conseguir, né, esse convencer, ela pode usar às vezes de uma descrição. Então, vai ser o que? O gênero, né, textual. O gênero, ele pertence à campanha publicitária, porque tem certas características ali próprias, mas, né, pertence também ao tipo textual, a estrutura vai ser o que? Argumentativo e às vezes descritivo, às vezes só argumentativo, às vezes argumentativo e o injuntivo, tá bom? Então, lembre-se que todo gênero, ele tem um esqueleto, que é um tipo textual. E não necessariamente tem que ser um tipo textual, vai ter um que vai prevalecer, mas alguns gêneros vai ser comum você observar que tem características de dois tipos textuais. E na aula de hoje, eu vou, né, explicar aqui para vocês todos os tipos textuais, tá bom? Depois, eu trouxe para vocês aqui um levantamento dos gêneros textuais que são mais cobrados no Enem, né? Que são mais comuns no Enem. E vou dar uma dica para vocês também no final de como que vocês estudam os gêneros textuais, tá? O que vocês precisam exatamente
tá sabendo sobre cada um deles para se preparar aí para a prova. E, gente, também um pouco, já está nos meus planejamentos, tá? Um pouco mais à frente aí nos nossos estudos, daqui a alguns meses, eu já vou preparando algumas aulas daqueles gêneros que são mais recorrentes. Nós vamos ter algumas aulas específicas para alguns gêneros textuais, para vocês entenderem bem as características, tá? A forma de interpretar esse gênero. Mas, enquanto isso, né, que vai ser um pouquinho mais para frente, eu vou dar uma dica aí do que vocês têm que ir estudando até lá, tá bom? Então, esse aqui, né, já expliquei para vocês a função social e comunicativa. Então, vamos aí aos tipos, né, os esqueletos aí dos textos. O tipo textual narrativo, ele é assim, acho que o mais fácil, né, o mais tranquilo da gente identificar. Só a gente lembrar das historinhas Era Uma Vez, né? Então, o texto narrativo, ele vai trazer em ações, né, de personagens, um determinado tempo e espaço. Aí, veja, aqui eu trouxe em alguns exemplos de gêneros textuais, né, que são narrativos. Romance, novela, conto, crônica, fábula. Uma característica aí da narrativa, olha só que legal essa dica para gravar, olha, são o pente, né? Que são o quê? Os personagens, espaço, narrador, tempo e o enredo, né? Uma historinha. E lembra, eu trouxe o Chapeuzinho Vermelho, né? Vocês lembraram elementos de uma narrativa, né? Acho que o Chapeuzinho Vermelho faz parte aí, né, da infância de muitos de vocês, da minha principalmente, acredito. Então, ao lembrar de um texto narrativo, né, lembra aí dessas historinhas que nós ouvíamos muito quando criança, né? Vai ter personagem, espaço, narrador e o tempo. Mas, aqui eu trouxe um exemplo, tá? Não quer dizer que narrativa seja só essas historinhas infantis, não. A narrativa também, ela vai aparecer, vejam aqui, olha, como eu falei, né? Também em romance, em novela, em crônica, né, em contos. Também em reportagens, tá? Pode ser que precisa aí aparecer um pouquinho de narrativa também. O texto injuntivo, esse nome é feio, né? Injuntivo. Mas injuntivo não é nada mais, lembra-se que uma instrução. É um texto que vai te ensinar a fazer alguma coisa. Tá? Então, ele vai indicar ali, ó, o procedimento de como que você vai fazer alguma coisa. Seja, olha, uma receita de bolo, né? Tá te ensinando a fazer um bolo. Uma bula de remédio. Um manual. A bula de remédio, ela vai trazer ali, né? Como que você deve tomar, qual a quantidade, os horários, o intervalo que você tem que dar, manual de instruções, editais e propagandas. O edital do Enem é um texto injuntivo, tá? E lembra que eu falei que algumas propagandas, né, também elas podem ter aí a estrutura de né, o esqueleto dela pode ser um injuntivo, dependendo da propaganda. Então, olha aí, uma receitinha de bolo. Reparem que nos textos injuntivos, como ele está ensinando, então ele sempre vai ter essa presença de verbos no modo imperativo, né? Lembra, o verbo no modo imperativo é como se ele estivesse assim, mandando, né? Você olha, ó, bater na batedeira os ovos, acrescentar. Às vezes algumas receitas vêm até assim, ó, bata, acrescente, né? Asse, olha, ó, espere. Aqui, vejam, tem um manualzinho aí de um jogo, né? Então, lá, vá ao final do livro, jogue o dado, escreva. Então, essa aí é uma característica desse tipo textual. Aí, vamos lá, olha, o tipo textual aqui é o injuntivo, né? Mas o gênero, qual que é? Aqui o gênero é receita culinária. Então, o gênero é receita culinária por quê? Primeiro, pela função social, né? Para que existe? Para que a gente tem necessidade de ter uma receita culinária? Né? Para cozinhar, facilita muito a nossa vida. Não tem como a gente, né, decorar todas as receitas na mente. Nós decoramos, claro, algumas, mas todas não. Então, se você quer falar, vou fazer uma comida diferente, um bolo diferente, você vai precisar de algumas instruções. Tá? Então, essas instruções você vai encontrar numa receita culinária. Ela tem características, o gênero receita culinária. Se divide, né, em duas partes. Os ingredientes, o que você vai precisar, e o modo de preparo, como que você vai realizar. A mesma forma vai acontecer com os outros gêneros, né, gente? Por exemplo, aqui, olha, há regras de um jogo, por exemplo, manual de instruções. O gênero é um manual de instruções.
Vejam que pertence ao mesmo tipo textual da receita, os dois são tipos injuntivos, mas são gêneros diferentes, possui algumas características diferentes, possui algumas próximas, mas possui algumas características diferentes. Por exemplo, no manual não vai vir ingredientes, né? Vai vir, olha, preparação, né? Os objetos que você precisa para preparar. Se for, por exemplo, manual de algum eletrodoméstico, né? Vai estar ensinando ali como mexer, quais as funções, né? Um manual de um celular, por exemplo. Vem lá ensinando as funções, esse botão você aperta para desligar, esse para aumentar o volume, características diferentes do gênero receita, por isso que são gêneros diferentes. Deixa eu só receber aqui. Ok. Então, continuando, o tipo textual expositivo. Expositivo vai expor, apresentar. Expor é o mesmo que apresentar um assunto ou algumas informações sobre um determinado tema ou algum acontecimento, né? Então, vejam, a estrutura vai basear, né, na composição ou decomposição de um assunto, utilizando para isso explicações e às vezes também dados de outras áreas, a fim de funcionar como um texto informativo. É importante ainda que o texto expositivo apresente dados verídicos e comprováveis. Gente, quando vocês pensarem, olha, um texto expositivo, vejam que eu trouxe até alguns aqui, associe muito a notícia, tá? Acho que a notícia é o melhor aí para vocês lembrarem. Vejam aqui, que tem que apresentar dados verídicos e comprováveis. Nunca que uma notícia pode trazer, ela não pode ser inventada, né? Você não pode inventar uma notícia. A notícia, ela traz dados ali, ó, aconteceu, verídicos, comprováveis, tá? E a intenção é o quê? Apresentar, tá? Mostrar ali, não tá com a intenção de argumentar, convencer ninguém para nada, ensinar, né? Não é injuntivo, não quer dar orientações de como fazer alguma coisa, apenas apresentar. Aí aqui vejam alguns, enciclopédia, entrevista, né? Na entrevista você vai apresentar ali, não só entrevista de emprego, né, gente? Entrevista em geral, você vai apresentar ali a sua opinião, seu posicionamento sobre algum determinado assunto, conferência, seminário, relato oral de experiência, né? Vou contar para vocês um pouco de como que eu consegui ingressar na faculdade. Então, esse meu relato aí, né, eu estou expondo para vocês, apresentando um acontecimento, lembra, verídico e comprovável, né? Então, não pode gente falar mentira. Palestra, resumos, relatórios, verbete de dicionário, artigo enciclopédico. Lembra, enciclopédia, verbete de dicionário e a enciclopédia são, assim, bem próximos, né? Gêneros bem próximos. Reportagem, ok? E o descritivo, como o próprio nome já deduz, olha, descritivo vai descrever alguma coisa. Vamos supor que eu vou descrever essa caneta. Ela é preta, a tampa é verde, ela é fina, a ponta também é bem fininha. Tá vendo? Estou descrevendo um objeto. Você pode descrever um objeto, uma pessoa, um acontecimento, um lugar, um animal, né? Enfim, o objetivo é eu transmitir as impressões, aí vejam, o descritivo é transmitir as impressões do autor, né? De quem, porque é no meu ponto de vista, eu estou descrevendo essa caneta no meu ponto de vista. Se você for descrever no seu ponto de vista, talvez você veja algum detalhe que eu não vi, né? Enfim, as qualidades, sensações, características e observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Veja o exemplo que eu dei, estou detalhando essa caneta. Ao detalhar, eu posso considerar que ela é bonita, adoro essa cor. Às vezes, uma outra pessoa for detalhar, né, vai detalhar, ao descrever essa caneta, vai detalhar e dizer, nossa, essa cor é muito feia, não é legal escrever com essa caneta. Tá? Aqui alguns exemplos, né, de texto descritivo. Diário. É comum, né, assim, no diário, geralmente, adolescentes, né, crianças, assim, novinhas, às vezes tem muito hábito, gosta de ter o diário ali, para escrever, geralmente, o que aconteceu durante o dia, né, durante a semana. Tem também um tipo de diário, né, que é o diário de viagem, que você vai descrever, você vai fazer alguma viagem, um passeio,
e vai descrever ali, né, como que foi durante a viagem, os lugares que você conheceu, o que você comeu, né, os passeios que você fez, enfim. Um outro exemplo, gente, lembrando que, ó, diário é um gênero, né, também. Aí, olha, o gênero currículo, né, também pertence aí ao tipo textual descritivo, porque apresenta as descrições, primeiro da pessoa, né, lê os dados pessoais, descreve onde que mora, o e-mail, o nome, data de nascimento, o objetivo, né, que pretende ali o cargo, a escolaridade, descreve ali, né, tem os cursos, as experiências profissionais, né, tudo bem assim, descrito, né, apresentando. E o argumentativo é aquele... Professora, Sim. na revista, tipo uma revista de moda falando de uma pessoa também pode? Sim. Também considera descritiva? Pode, tá. se tiver Obrigada. aí, por exemplo, vamos supor, uma revista de moda, é bem mais provável que vai prevalecer o descritivo, mas às vezes pode ter também, junto com o descritivo, o narrativo. Às vezes ela pode começar descrevendo, né, nossa, a roupa, né, dessa modelo é assim, tudo mais, e daí começa, vamos supor, a contar como que foi o desfile, né, então pode ir um pouquinho da estrutura da narrativa, tá? E o argumentativo, vocês já devem estar careca de saber, né? Que para quem estuda para o Enem, texto argumentativo tem que saber, ó, de tudo, né, gente? Então, o tipo textual argumentativo, ele vai expressar aí o ponto de vista, né, do autor, vai depender ali uma hipótese, a opinião, e a ideia é o que? Apresentar argumentos válidos que sustentam o ponto de vista, ou seja, tem que convencer, né? Então, o cargo-chefe aqui do tipo textual argumentativo é convencer o leitor em relação às ideias que estão ali no texto. Mas não confundam, o tipo textual argumentativo, ele pode pertencer, vejam, a vários gêneros, né? Quais gêneros textuais pertencem ao tipo argumentativo? Temos o artigo de opinião, a resenha crítica, a redação do Enem. Gente, a redação do Enem, ela acabou, assim, virando um gênero, tá? Começou bem no início, assim, quando começou Enem, foi até na época que eu fazia Enem, eu não sou tão velha assim, tá, gente? Mas na minha época o Enem era bem diferente desse que é hoje. A gente até aprendia, assim, nas escolas, eles ensinavam muito pra gente tomar muito cuidado com tipo e gênero, porque na redação do Enem, ela não especificava qual gênero textual, ela só falava o tipo argumentativo. Então, a gente podia fazer lá uma carta de reclamação, podia fazer uma resenha crítica, sabe? Podia fazer um editorial, porque não especificava o gênero, né? Somente o tipo. Mas, com o passar do tempo, a redação do Enem ela foi ganhando todas essas regras, essas características que ela tem hoje. Então, ela acabou se tornando um gênero, tá? Aquele texto que vocês têm que escrever lá na redação do Enem, transformou-se em mais do que um tipo argumentativo, já é o gênero argumentativo, porque lá você não pode fazer a estrutura de uma carta. Olha, a carta de reclamação, né, por exemplo, pertence ao tipo argumentativo. Mas, se você comparar a carta de reclamação com o texto que você faz lá no Enem, você vai ver muitas diferenças. Porque, querendo ou não, é uma carta. Então, ela vai ter algumas características do gênero carta, tá? Coisas que isso não pode ter na sua redação do Enem. Lembra que eu falei com vocês no início também? O anúncio publicitário, ele também tem aí, né, um esqueletinho lá do tipo textual argumentativo, porque o objetivo é convencer a comprar, né, algum produto, alguma ideia. Editorial jornalístico, então, editorial, gente, não sei se vocês já pararam para prestar atenção, mas isso no jornal impresso, por exemplo, é mais fácil de localizar o editorial. Geralmente ele vem ali na primeira página, às vezes atrás da capa, tem a capa assim que você vira, ele geralmente vai estar ali atrás da capa, ou então na próxima página, tá? Assim, na primeira ou na segunda página, depois vocês reparem para você ver o editorial. O editorial ele vem em apresentar, né, um pouquinho do que vai ser
Do que se trata ali aquela edição do jornal, né? As reportagens, notícias que vocês vão ler ali. Ela tem um caráter argumentativo, resenha crítica, ok? Bom, gente, então, antes da gente passar aí pra frente, alguma dúvida até agora? Alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Alguma colocação? Não. Não, deixa eu ver, alguém que não queira falar, mas às vezes quer escrever. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ah, estão perguntando se essa matéria cai muito no Enem. Vou falar agora. O que isso tem a ver com o Enem? Ok, gente. Então, vamos dar continuidade aqui, porque agora que são elas, né? Quais são os gêneros textuais mais recorrentes na prova do Enem? Então, primeiro, vocês perguntam ali, como, né, isso cai muito no Enem, como é que é? Lá no Enem não vai cair assim pra você. Qual é o tipo textual desse texto? Qual é o gênero desse texto? Não vai cair dessa forma. Vai simplesmente, lá, né, a prova do Enem é cheia de textos, lógico, e você saber as características do gênero, isso vai te ajudar, assim, 95% na sua interpretação, tá? Nós vamos ver aqui nas questões. Aí, o que eu fiz aqui? Eu selecionei alguns dos gêneros textuais que são mais recorrentes nas provas, tá? Notícia, anúncios publicitários, artigo científico, não o artigo todo, né? Mas algumas questões traz um trecho, tá? Um trechinho de artigo científico, reportagem, artigo de opinião, poemas, letras de música, charge, tirinha, história em quadrinhos, biografia. Reparem que esses gêneros aqui são gêneros que fazem parte do nosso dia a dia, né? Que são muito comuns. Então, gente, o Enem, os textos que vão cair na prova são textos que pertencem a esses gêneros comuns, né? Habituais no nosso dia a dia. Então, a minha dica de como estudar, né? Já de início agora, estudem as características da notícia, principalmente, olha, a diferença entre notícia e reportagem, que muita gente, né, confunde. Estuda, né? Tira um momento aí no seu cronograma de estudos. Vou estudar hoje sobre notícia, estude, leia, né, notícias para você identificar as características. Depois você vai fazer o mesmo com reportagens, com poemas, anúncios publicitários, enfim, né? Esses aqui são os mais comuns. E outra dica, outra forma. Quando você estiver, quando você fizer simulados, estiver resolvendo questões, né, do Enem para estudar, anote qual que é o gênero textual dos textos ali na provinha que você está fazendo, que você está resolvendo. E depois, no outro momento de estudo, você pega lá esses gêneros que você selecionou e também faça um estudo profundo, tá? Mas como eu falei para vocês, mais à frente um pouquinho, já está no nosso cronograma, nós vamos ter algumas aulas específicas de alguns, tá? Porque alguns possuem um entendimento mais fácil, alguns às vezes podem confundir um pouquinho por parecer. Notícia e reportagem, por exemplo, muita gente confunde, né? Então merecem uma aulinha especial, né? Só para alguns. Então, gente, olha só, agora que são elas, né? Trouxe aqui algumas questões, vocês vão ver que, assim, né, como os outros temas, ele vai cobrar de forma diferente, né? Nós vamos ver pelas questões. Então, a minha dica e isso sim, não é só para Enem, qualquer prova de interpretação de texto que você for fazer na sua vida, quando você acabar de ler o texto, você vai pensar, peraí, que gênero que é esse texto e quais são as características desse gênero. Alguns vão ser difíceis de você identificar, mas tem alguns que já entregam alguma dica, tá? Por exemplo, aqui embaixo, né, sempre vem escrito aqui nessas letrinhas pequenininhas, sempre vem aqui, né, quando que o texto foi publicado, o autor e onde foi publicado. Então, às vezes, essas informações que estão aqui vão te ajudar. Às vezes, pelo autor, tá? Então, teve uma
questão que nós fizemos, eu não sei se foi na última aula, que tinha um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Lá não estava escrito que era crônica, enfim, mas se você ler um texto e no final ali você vê que o autor é o Luiz Fernando Veríssimo, você vai identificar que esse autor, ele é o quê, gente? Ele é um cronista, ele escreve crônicas. Então, esse texto que eu acabei de ler é uma crônica, tá vendo? Então, associar também alguns autores que escrevem um gênero específico. Não é o caso desse texto aqui, mas vão ter outros textos aí que eu vou chamar a atenção de vocês vão ver que às vezes aparece aqui, foi na Folha, publicado na Folha de São Paulo. Aí você já deve deduzir, opa, se for publicado no jornal, isso aqui provavelmente é uma notícia, uma reportagem. Você vai lembrar das características e vai conferir. E ao associar essas características do gênero, isso vai te ajudar na interpretação do texto, você entender o texto, porque quando você identifica o gênero, você lembra, o gênero tem a função social, não é? O porquê que ele foi escrito. Também tem a função da linguagem implícita em, que você também, às vezes, pode lembrar e associar. Então, qual é a intenção do autor escrever esse texto? Faça essa pergunta para todos os textos que vocês lerem. E a resposta vai te ajudar, vai te direcionar na resposta da questão, seja lá o que for que a questão esteja perguntando. Tá, gente? Mas isso é a chave de ouro para uma boa interpretação de um texto. Então, vamos lá, Vamos à prática. Agora a gente falar a teoria. Essa é a questão de 2013. A diva. Vamos ao Teatro Maria José. Quem me dera. Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha. Tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse o espelho. Teatro. Mais alto, desengrenhada. Teatro. E os cacos voaram sem nenhum aplauso. Perfeita. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como a situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto A Diva, ele está narrando um fato real vivido por Maria José, ou surpreende o leitor pelo seu efeito poético, relata uma experiência teatral profissional, descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora, defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. Então, lembrem também das características dos tipos, Narra, relata, descreve, efeito poético. E aí, conta pra mim, qual que vocês marcariam aí nessa questão? Podem colocar aqui no chat. Eu vou voltar de novo lá um pouquinho, tá? Pra vocês verem. A, B, C, D ou E. B. Que mais, gente? Todo mundo fica na B? Surpreende o leitor? Ele está narrando alguma coisa? Está relatando? Está descrevendo? Defendendo um ponto de vista? Será que é a B mesmo? A B, gente? A cena descrita aí é um poema narrativo. Gente, os textos literários, a gente tem que tomar um cuidado porque nos textos literários é permitido praticamente tudo, Então, um poema, quando a gente for estudar, a fundo esse gênero poema, quando vocês pegarem para estudar, vocês vão ver que alguns poemas, eles podem trazer a narrativa para dentro deles, tá? Mas a característica que prevalece, o esqueleto dele mesmo ali é poético, Então, talvez algumas pessoas podem ter confundido aqui a A com a B, narrar, mas para que ele fosse uma narrativa,
e não um poema, ele teria que estar, por exemplo, escrito em parágrafos, né? E não em estrofes. Aí já é uma dica, tá vendo? Então, vamos lá. Próxima. Profe, Sim? tu podia voltar na questão anterior para eu tirar uma dúvida? Sim, aqui. Aqui, de início, eu tava em dúvida entre a B e a E. Tu poderia me explicar o porquê que a E não é? Ah, sim. Deixa eu ver aqui. A E defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. Por causa, vamos lá, vamos pegar primeiro as características. Para defender um ponto de vista, ela tinha que ser um tipo argumentativo, ok? Então, lá no argumentativo, ela ia precisar de mais elementos, porque aqui ela tá muito, olha, dentro da narrativa, até pela... Aqui, ó, quando ela tá usando verbos em primeira pessoa, tá vendo? Olha, vamos, né, aqui pronomes, ó, me, né, falou meio triste, disse ao espelho, olha, diz, aí como se fosse, tá vendo? O narrador aqui, né, dizendo lá que ela falou, que ela disse, muitas características de narrativa. Então, não pode ser um texto argumentativo, porque ele tem traços de uma narrativa. Então, se eu estou narrando um acontecimento, você está contando o que aconteceu. Você não está apresentando elementos ali para convencer alguma pessoa de alguma coisa. Às vezes você teve uma interpretação assim, um pouco mais, assim, fez uma interpretação ali do poema, do que o poema quis passar, mas aqui o que prevaleceu, por que não pode ser a E, lembra, é o esqueleto do texto. Né? O esqueleto dele não é um esqueleto de um texto argumentativo. Ele não tem, né, características, traços ali para argumentar. Ele não tem elementos que convençam sobre a opinião. Ele não tem aqui uma opinião claramente, tá, explícita para poder ser, né, considerado em um tipo argumentativo. Okay? Tá bom, prof, obrigada. Então, nada. Então, próxima, gente. Esse aqui do Enem de 2012. Olha só. Garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Aí embaixo, olha, tá um pouquinho apagado, mas é assim, ó. Até 11/3, a cada R$70 em compras, apresente o seu cupom fiscal e garanta uma sacola retornável. Local no corredor principal. Então, vamos à questão. A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imaginéticos na constituição de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a veja só, tá vendo? Aqui, como a própria, né, questão já trouxe ali, é uma publicidade, aí você lembra, a publicidade, ela quer convencer, né, de alguma ideia, de algum produto, enfim. E aqui a questão até já te trouxe essa característica, procura convencer o leitor a... Aí aqui já é uma interpretação, tá querendo convencer a gente de quê? Né, de que essa publicidade está querendo convencer? Assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais, evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo, abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis, consumir produtos de modo responsável e ecológico. E aí vale lembrar, como aqui mesmo falou, né? Que ele vai avaliar, lembra, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A imagem também, ela é utilizada com um propósito, também que é de impactar, né? Mexer com o sentimento da gente aí para poder eles conseguirem convencer a gente, nesse caso aqui, tá querendo convencer a gente ao quê? Vocês colocaram em... Então, vamos ver, gente. Está querendo nos convencer. Isso mesmo, os anúncios publicitários estão, né, entre os números de gêneros textuais. Nele, a linguagem verbal e não verbal
alinha-se para a construção do sentido do texto através dos recursos. O cartaz tem a intenção de convencer, né, nós, os interlocutores, a adotar um comportamento responsável e ecológico no momento de consumir, ou seja, lá, ó, né, no momento de fazer as compras, né, ter essa atitude consciente aí. Agora, reparem também nas questões, nós acabamos de ver um gênero publicitário, né, agora tem uma história em quadrinho, tá? Tá muito, eu vou ler aqui, porque às vezes pode estar saindo pequenininho. Olha quem vem lá, o HTML. Fala, HTML, como vão as coisas? Aí vem aí, né, vocês estão conseguindo ver um monte de caracteres aí, né, lá, barra, símbolo, né, as barras D e V, span, enfim. E embaixo, novamente a fala dele, olha, né, aí no meio ele fala, numa boa, e vocês? E continua depois, cheio de uma letra, né, algumas siglas, sinais, enfim. Bom, esse texto HTML, quem já associou aí, né, e a forma como ele tá falando ali, os quadrinhos aí, né, eles exemplificam que as histórias em quadrinhos constituem-se um gênero textual em que a imagem contribui para facilitar a interpretação da mensagem contida no texto, como pode ser constatado no primeiro quadrinho, ou B, cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho, que ele vem trazendo aí, né, aquele monte de símbolos e letras aleatórias. C, em que o uso de letras com espessuras diversas está ligado a sentimentos expressos pelos personagens, como pode ser percebido no último quadrinho, que possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho, em que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa uma clareza à sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Gente, essa questão aqui, ela exige que você tenha conhecimento do gênero histórias em quadrinhos. Características do gênero histórias em quadrinhos tem que vir somente nesse momento, né? Aí ele já dá algumas dicas aí, né? Porque a questão da linguagem se casa em a linguagem verbal com a não verbal. A questão das intenções do local, né, em que se coloca os balões de fala, balões de pensamento. Então, histórias em quadrinhos, às vezes, assim, por ela ter um entendimento mais facilitado, a gente costuma não dar muita atenção em estudar as características dela. Mas tem que estudar as características para saber, né, essa questão aí, ó, essas intenções. Qual que é a intenção do autor ainda, quando faz uma história em quadrinho, com os balões de fala, enfim, tá? Deixa eu ver o que vocês marcariam nessa questão. Ela tá levando em conta muito mais o conhecimento do gênero, das características do gênero, do que com a escrita do texto em si. Uai, mudou, Maria Odete? A D, Então, vamos lá, né? Letra D. No segundo quadrinho, olha só, o balão que tá com a escrita fala HTML, como vão as coisas, mostra uma das características do gênero história em quadrinhos, que é a representação escrita da linguagem falada, simulando a conversação face a face entre as personagens. Lembra que eu falei com vocês? Essa questão exige muito mais que você tenha o conhecimento das características, de qual é a função da história em quadrinhos, do que com o texto que estava ali escrito, do que a interpretação, na verdade. Viram aí agora, essa questão acho que assim, ela é muito interessante, até aquelas perguntas que vocês me fizeram no início, né? Como que isso é cobrado, eu saber sobre gêneros e tipo textual na questão do Enem? Essa aqui pegou pelos cabelos aí, né? E, vejam só,
Machado de Assis. Ah, gente, essa questão aqui foi do Enem de 2019, tá? Oi? Você poderia voltar a explicar a outra questão, porque tem gente no chat dizendo que não entendeu a questão. Ah, tá. Só um minuto. Essa daqui? Essa, Babi. Essa aqui mesmo? Porque tem mais pessoas falando que não entenderam. É essa, sim. Essa aqui, né? Tá. Então, olha só, gente. Essa aqui é o seguinte. Ao ler aqui, a tirinha, na verdade, olha só. Olha quem vem lá, o HTML. Né? O HTML é endereço, né? Que a gente usa para sites na internet. Então, chegou ali o rapaz com o HTML e o que ele está dizendo? Quando a gente coloca lá, a gente olha no cursorzinho lá em cima, né? A gente entra num site, é cheio desses símbolos, né? Dessas letras, enfim, desses desenhos. Então, é como se ele, né? A forma dele falar fosse essa. Enfim, isso é o entendimento aqui do texto. Mas essa questão, os quadrinhos exemplificam que histórias em quadrinhos constituem-se um gênero textual, ou seja, trouxe para vocês esses quadrinhos aqui, não com a intenção de você entender o que aconteceu aqui, não. Mas com a intenção, ele quer que você marque aqui qual dessas alternativas que está dizendo, né, que está dizendo aí uma característica do gênero história em quadrinhos. É isso que ele quer. Qual alternativa que está dizendo, descrevendo uma, né, ou duas características do gênero história em quadrinhos, baseado nessa daqui como um exemplo, tá? Então, as outras alternativas, alternativa letra D, mas, olha só, as outras alternativas, elas estão trazendo informações muito acerca da interpretação do texto, né? A interpretação do texto. E essa questão, ela não quer isso, ela quer bem, olha, né, os quadrinhos é um exemplo, né, de que as histórias em quadrinhos constituem-se um gênero textual, o quê? Um gênero textual, ou seja, um gênero textual em que, aqui ó, a representação da escrita, da língua falada. O que é representação da escrita na língua falada? Olha só, olha quem vem lá, o HTML. Aí, segundo quadrinho, olha, fala HTML. Gente, essa expressão fala, fulano, isso é uma marca de oralidade. Quando você vai, se você está escrevendo um texto, você não vai escrever lá, fala, né, fulano, um diálogo escrito, fala. Isso é uma característica muito de um diálogo na oralidade. Mas, se tratando de história em quadrinhos, isso traz para cá, porque a história em quadrinho é como se tivesse, é como se a pessoa estivesse vendo, né, traduzindo ali uma fala mesmo, a oralidade. É pegar a fala, tanto que o balãozinho, né, vem em forma de balãozinho e não em forma de parágrafos, justamente por causa disso também, para ficar o mais próximo, mais real da oralidade, da fala. Tanto que nas histórias em quadrinhos existe o uso das onomatopeias, né? Que é quando acontece um barulho, aí quer representar esse barulho em forma de escrita, né? A mesma coisa isso aqui, ó. Ela vai representar a língua falada na escrita. Então, vai colocar igualzinho se fala mesmo, tá? Como se fosse a conversação ali, pessoal, face a face, pessoal. Ficou mais claro agora? Se não, pode falar, gente. Sim? Ah, ok. Muito bem, gente. Isso aí, tô gostando. Não deixem as dúvidas paradas, tá? Temos que sanar todas. Então, vamos lá. A última questãozinha que a gente terminar. Essa questão aqui foi de 2019, tá? Esse Enem mais recente. Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e
de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua. Perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e à matrícula da escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Considerando os conceitos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de. Então, ele quer que você, esse textinho aqui, que você identifique qual é o gênero. Aí, olha que ele não trouxe aqui, né, aquelas informaçõezinhas de onde que foi tirado, propositalmente, né, para você não colar. Então, aqui essa questão, para quem ainda não, digamos assim, está iniciando os estudos agora, ela vai ficar um pouco difícil, porque, como eu disse, você tem que ter em mente em características, né? Lembra daqueles gêneros lá que eu trouxe? Muito para poder entender. Mas quem já está mais acostumado, já estudou um pouquinho sobre alguns gêneros, talvez vai conseguir identificar que gênero é esse, tá? Então, constitui-se de fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor, ou seja, é um texto que trouxe fatos ficcionais, tipo, baseado, né, caráter realista, baseou-se em fatos reais, mas é ficcional que é a maioria. Ou é uma representação generalizada acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. Lembra, olha, representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. Você está falando de uma pessoa em específico, né? Bem difícil ser essa. Explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais efeitos. Grave essa frase aí, ó, estrutura argumentativa. Olha se esse texto aí, ele pertence a uma estrutura argumentativa, de um texto argumentativo. D. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus efeitos públicos. Apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. Sabe o que eu vou fazer com essa questão? Nosso horário aqui também já está passando. Como eu disse, essa questão aí exige que você entenda, né, das características de alguns gêneros. Principalmente, vou dar uma dica aí, ó. Gênero crônica, biografia, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte com essa questão. Vou deixar vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre esses gêneros que eu falei. Crônica, biografia, tá? Acho que esses dois, crônica e biografia. Estudem bem as características desses gêneros e depois volta e leia essa questão novamente. E aí vocês vão dizer pra mim, tá? Não esqueçam disso. Vão colocar, amanhã de manhã vai estar lá no Classroom. Deixa eu ter saído aqui. Vai estar lá no Classroom esses slides. Você vai lá e vai colocar qual é a sua resposta. E aí eu vou responder para vocês lá, ok? Ou se vocês ainda quiserem, eu vou até anotar aqui, se eu ver que deu muita divergência, na próxima aula, assim que a gente iniciar, eu volto com essa questão. E explico para vocês a resposta aí. Essa aí é um pouquinho difícil, concordo, tá? Maria, pois é, isso mesmo. Uhum. Ok, gente, esses pensamentos aí mesmo, não existe argumentativa positiva. Ok, gente. Alguma dúvida até agora, tirando essa última questão aí, que eu peguei pesado? Não, ok, gente, então eu não vou agarrar vocês mais, tá? Já são